Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it! CMO Summit está de volta, a programação com os maiores líderes de marketing do Brasil. E agora a gente vai falar sobre Jornada 360 e Customer Experience. Para debater esse assunto, eu trouxe dois convidados para o palco do evento. Comigo aqui, Antônio Gherardi, diretor executivo de Marketing CX da Unidas. Seja bem-vindo ao evento, Antônio. Obrigado, Eduardo. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje, né? Espero falar um pouquinho sobre o case da Unidas e levar um conteúdo aí que possa ajudar toda a comunidade de marketing. Com certeza, é uma honra para a gente. E também para fechar o painel, Marcos Custódio, fundador e CEO da WebPick. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Eduardo, Antônio. Comunidade, é um prazer estar podendo falar para vocês aqui hoje. Espero compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento do lado desses grandes feras aqui. Eu queria começar com você, Antônio. A Unidas, nos últimos 6, 7 anos, passou por bastante mudança, né? Em termos de posicionamento de mercado, em termos de remodelação da marca, e hoje é um dos principais cases de branding aqui do Brasil, né? Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória recente da marca Unidas e como é que está sendo esse posicionamento de vocês hoje no mercado. Então, Eduardo, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, eu me sinto muito honrado de ter feito parte desse projeto incrível. Na verdade, eu já tenho 12 anos que eu estou na companhia, mas quando eu comecei era uma empresa chamada Locamérica, que ela atendia somente o segmento B2B. E em 2018, a gente passa por um processo de fusão, onde a gente assume a marca Unidas, que já tinha toda uma reputação no segmento de varejo, mas que era uma marca que precisava passar por um processo de rejuvenescimento. Então, foi um momento onde a gente contratou uma consultoria para a gente reavaliar um novo posicionamento da marca, fazer um, um, um novo manifesto da marca, e além disso a gente também criou um novo plano de marketing completo, que passava por ativações em aeroportos. Estivemos presentes nos principais aeroportos de todo o Brasil, foram mais de 32 aeroportos que a gente esteve presente. Também criamos um projeto que funcionou muito bem, que era um programa de influenciadores. Desde este projeto já passaram com a gente mais de 70 artistas diferentes. Isso tudo vem ajudando a gente a consolidar a marca, além das estratégias que a gente tem na frente de marketing digital. Desde então, né, já se passaram 6 anos desde que a gente fez a fusão, um tempo considerável, e a gente conseguiu bons resultados. Hoje a gente figura entre uma das marcas mais valiosas do Brasil, né, de acordo com o ranking da Brand Finance, a 26ª marca mais valiosa, e de acordo com a Kantar BrandZ, a 21ª marca. Mas eu acredito que o sucesso, além dos números que a gente pode ver, a gente também conquistou outros prêmios, que tem a ver com o propósito que a gente tem de encantar o nosso cliente. E hoje eu espero ter a oportunidade aqui de falar como que o marketing se conecta com o propósito que a gente tem de oferecer um atendimento de excelência, de qualidade. Eu acho que a gente vai ter muita coisa boa para poder navegar dentro desse conceito. Que legal, foi uma mudança e tanto, né, Antônio? E você acompanhou essa mudança toda, né, Marcos? Comenta um pouco pra gente aí, como é que foi acompanhar esse movimento de perto? Sim, cara, perfeito. Assim, tirando o crachá agora, né? Eu sou um admirador da Unidas como marca e eu já fui cliente da Unidas, né? Toda vez que eu vou fazer uma viagem, a gente considera a locação de veículos da Unidas. E talvez seja porque quando eu era criança tinha uma Unidas perto da minha casa. Agora, como parte dessa operação, pelo menos de um segmento, a gente percebe que a Unidas ela tem uma política muito alinhada com os resultados que a empresa gera, mas não somente financeiro. Essa daqui é uma percepção pessoal minha. Total. Posso até estar enganado aí, Antônio, depois você me corrige aí se Não, você tiver. está completamente certo, né? A gente tem esse propósito com o cliente. E é bom que você também saiba aproveitar esse momento, porque além de hoje saber que você é um cliente assíduo da Unidas, você também foi parte desse processo de reconstrução e de consolidação da marca, né? Eu comentei um pouco sobre a nossa estratégia de um marketing offline, das estratégias com os influenciadores, mas a gente também tinha uma estratégia muito forte no marketing digital e em SEO. A gente tinha uma consciência que precisava melhorar a parte de geração de conteúdos. Hoje eu olho para as nossas páginas e vejo um conteúdo regionalizado, recheado de informações úteis para nossos clientes, né? E você fez parte disso, você nos ajudou a alcançar alguns resultados e te agradeço por isso. Que é isso. Na verdade, quem fez essa mágica acontecer foi o time Unidas, né? Em conjunto com um guia de melhores práticas que a gente constrói para atender essas necessidades. Acho que o indicador principal, assim, que eu gosto de falar desse case é o fato da Unidas ela estar olhando pela percepção que o cliente final dela vai ter.
sobre o conteúdo que ele encontra falando sobre um destino, sobre as opções que a Unidas dá para o cliente, para que ele considere, não somente considere a marca ali para o momento de compra, mas também que ele considere a Unidas como uma forma de ajudar ele num aspecto de viagem, por exemplo, ou quando a gente fala de outras unidades de negócio, lá para a venda de veículos, né? Então, cara, assim, eu gosto bastante dessa política onde nós trabalhamos o marketing para conseguir nos comunicar ali com o cliente final e dando informações ali que são realmente relevantes para ele, para a tomada de decisão dele, seja no que ele tiver interessado a comprar ali. É uma coincidência, porque você, Antônio, é o segundo CMO que eu falo essa semana que tem um braço de atendimento de CX junto com marketing, né? Eu conversei essa semana com o Alexandre Nogueira, que é diretor de marketing da Bradesco Seguros, e lá na Bradesco Seguros é muito parecido. Ele tem um modelo em que a diretoria de marketing é junto com a diretoria de CX. Eu estou vendo que é um modelo que está começando a surgir em algumas empresas, mas que ainda não é muito comum, né? Conta pra gente um pouquinho como é que funciona isso dentro da Unidas. Como é que é a estrutura de vocês e como que funciona essas duas áreas trabalhando dentro de uma só? Perfeito, eu acho uma ótima pergunta, acho que é uma ótima reflexão. Não era assim, né? Há 4 anos a gente entendeu que precisava fazer algumas mudanças dentro da companhia, e uma das mudanças era a gente estabelecer uma área que fosse defensora, promotora do cliente, né? Tínhamos um compromisso em criar uma cultura de cliente, e a gente começou a compreender que o cliente ele tem uma jornada, que passa desde o processo onde a gente está lá no topo de funil, fazendo aquele processo de aquisição de clientes, geração de leads, mas esse cara depois ele tem um fluxo com a gente, né? E a gente já viu muitas estratégias, né, sobre marketing, TV, rádio, marketing digital, muitas estratégias, mas uma estratégia que funciona desde o começo de todos os tempos é o marketing boca a boca, né? Philip Kotler já falava sobre o marketing boca a boca, e o marketing boca a boca eu gosto muito dessa estratégia porque ela está baseada em experiência prévia. Então o cliente precisa experimentar Unidas, ele vai deixar o depoimento dele, ele vai falar como que é a experiência dele e isso vai influenciar muitos outros clientes. Então quando a gente tem essa consciência de que a gente precisa se apropriar da experiência que o cliente tem, a gente tem uma ferramenta muito poderosa dentro de casa. Então hoje a gente tem uma estrutura que ela é 360, né, desde o processo de aquisição, pós-venda, atendimento, e funciona super bem. Quando eu comecei não era assim. O saque já passou, por exemplo, por áreas de RH, de operações, até no financeiro o saque já esteve. Mas sem dúvida nenhuma, essa é uma estrutura que eu acredito muito, né? Qualquer outra pessoa que tenha a oportunidade de testar, eu acho que vai ter uma experiência muito boa. Pode ser que para algumas empresas funcione de uma maneira diferente. O importante é o compromisso com o cliente. Legal. Ô, Custódio, quais outras tendências você tem visto aí nas áreas de CX e de atendimento, né? E como que isso tem impactado especialmente os profissionais de marketing? Perfeito. Então, eu acho que o termo que eu vou usar aqui é a unificação, porque o que eu costumo ver, né? É uma única empresa que se dividiu em várias microempresas, que a gente chama de unidades de negócio, né? Eu não sei se isso aconteceu por uma decisão ou por uma necessidade. Eu sei que várias empresas trabalham assim. E não são áreas unificadas, mas elas dependem de informações relacionadas a elas, né? Como, por exemplo, uma coisa que muito comum, né? Time de marketing o time de vendas vende alguma coisa a partir de uma campanha que veio de marketing. Quem está pegando o atendimento sabe o que esse cliente teve dentro da companhia? Qual que foi a experiência que ele teve até aquele momento, né? E a gente percebe que as empresas, elas estão, nem todas as empresas trabalham no formato unidas, mas elas estão tentando unificar de alguma maneira. E como eu trabalho muito voltado à tecnologia para essas áreas, a gente percebe que elas estão tentando unificar a sua experiência, pelo menos para o time de operadores que cuida dos clientes. Então, um outro ponto também importante é a questão do resumo dos atendimentos, que as empresas estão usando inteligência artificial para munir o operador com respostas não automáticas, mas respostas que ajudam o operador a resolver o problema do cliente final com mais agilidade. E muitas vezes isso pode ser alguma informação que vem do marketing, que vem de vendas. E esse movimento de unificação mais a utilização de inteligência artificial é uma coisa que eu vejo bastante no dia a dia acontecendo, tá? Aí queria ouvir um pouquinho de você, Antônio, como que está acontecendo na Unidas hoje? Isso realmente é um ótimo ponto, mas uma coisa para a gente pensar é que quando a gente empodera
essa cultura de cliente, quando a gente promove esse conceito internamente, as coisas fluem melhor dentro da companhia. Então, é muito comum, né, empresas que estão começando a desenvolver uma cultura terem os silos, né? Então, o seu departamento cuida de uma coisa, o outro departamento cuida de outra. Mas quando todos se juntam, né, em prol de defender uma cultura de cliente, todos entendem que todos estão ali com o propósito de servir ao cliente. Mas eu não falo com o cliente, mas um processo que você executa dentro da empresa vai servir para quem está atuando diretamente com o cliente. E é muito importante que a gente tenha uma compreensão dessa jornada. Então, a gente tem aí réguas de NPS que vão dar para a gente insights muito importantes, as próprias ligações desses atendimentos. Então, quanto mais touch points a gente puder colocar dentro da jornada do cliente para que a gente tenha uma compreensão de segmentos e até que a gente chegue num conceito que hoje a gente vê muito dentro do processo de novas tecnologias, que é a hiperpersonalização. E além disso, né, que é a individualização. Em algum momento a gente falou que precisava personalizar o marketing. Aí esse conceito evoluiu para hiperpersonalização. Agora, com AI, é possível que você faça milhões de campanhas para milhões de pessoas diferentes, né? Customizando isso em massa, Perfeito. mas customizando direcionado para a pessoa. Então, hoje, quem sabe lidar com dados, quem entendeu que a maior riqueza que a gente tem é como a gente gerencia dados, certamente estará à frente do mercado. E vai Perfeito. estar 1 passo, ou 2, ou 3 passos à frente dos seus principais competidores no mercado. Perfeito. Aí uma pergunta, na verdade, né? Alguns dos nossos clientes, eles usam o termo voz do cliente, né? Para ele sentir o que o cliente está passando ali em cada uma das etapas do processo, né? Como vocês usam isso na Unidas hoje? Então, quando a gente menciona o cliente como sendo uma estratégia de marketing muito poderosa e que a gente precisa construir lovers, né, que a gente internamente até chama de unilovers, né, fazendo uma conexão aí com a marca, a gente quer de alguma forma explorar essas experiências. Mas só que essas experiências, nem todas elas são boas, né? A gente comete erros, a gente tem processos que não saíram como planejado, e quando a gente tem consciência, quando a gente tem conhecimento desses problemas e a gente atua, a forma como a gente lida com esses problemas, a gente transmite confiança para o cliente, que a gente vai atuar e que vai resolver prontamente, e que de alguma forma essa informação a gente utiliza ela para devolver rapidamente para aquele cliente que teve um problema, e aquilo vai servir como uma estatística para a gente mudar o processo de uma maneira geral, isso se torna muito poderoso dentro da empresa e a gente passa a ter uma fortaleza, mesmo diante de algumas dificuldades de atendimento. Perfeito. Essa integração entre marketing e atendimento, eu queria escutar de vocês, quais são os principais desafios que uma empresa vai passar se ela tentar fazer essa integração? Eu queria ouvir tanto do Marcos em relação à tecnologia, infraestrutura, quanto do Antônio em relação a pessoas, processo, estrutura. Enfim, queria começar com você, Marcos. Então, cara, a fragmentação das áreas e das demandas, né? Então, vou dar um exemplo, acho que vai caber para a comunidade, né? Com a experiência que vocês têm no dia a dia. O cliente, ele tem um lugar que ele gosta de se comunicar. Eu sou o WhatsApp, o Antônio o Instagram, o Edu prefere o Reclame Aqui. As empresas, em alguns casos, eu diria que, eu não vou dar um percentual, um número, porque eu realmente não tenho, tá? Uma percepção minha. As empresas, elas têm soluções para resolver esses problemas de cada uma dessas frentes. Uns usam uma ferramenta para se comunicar com as redes sociais, outros usam para o WhatsApp. Novamente, a unificação, né? A unificação para quê? O seu cliente, ele reclama, ele fala com você onde ele quiser. Mas a empresa, ela precisa ter uma base central para gerenciar essas comunicações, né? E a gente fala de uma reclamação que pode ser convertida em um ticket de atendimento. O que acontece hoje nas operadoras, né? Quem nunca teve problema de ligar na internet e acabar recebendo um ticket para responder a um SLA? Só que muitas vezes esses clientes, eles não têm paciência de esperar. E isso não é tecnologia que vai resolver, né? Eu acho que é muito também do processo que é aplicado nessas empresas, que a gente percebeu que o problema não está somente na tecnologia, ele está muito voltado ao processo. E aí o que eu falei um pouquinho antes aqui dessas microempresas, né, as BUs que acontecem, elas foram criadas, às vezes, para resolver um problema do passado, que agora pode se tornar
um novo problema quando você quer unificar esse ambiente, né? Para sair desse ambiente desfragmentado, para que você tenha a comunicação unificada e obtendo o histórico do que teve de comunicação. Passar para o Antônio aí agora a palavra. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso na prática, né? Há 4 anos atrás, a gente decidiu unificar essas áreas. E naquela ocasião, como você mesmo mencionou, Eduardo, não era muito comum, né, ter essa conexão de uma diretoria que envolvesse as áreas de marketing, customer experience e atendimento. Como qualquer coisa na vida, o começo é sempre mais complicado. Depois as coisas se ajustam, as pessoas entendem os seus escopos, e o que facilita muito é a gente empoderar as pessoas sobre um propósito. Quando as pessoas entendem qual que é a missão do jogo, né, e se distanciam um pouco das tarefas, que é normal, somos seres humanos, queremos executar tarefas, seja em qualquer departamento que a gente faça parte, mas quando a gente entende qual que é o propósito que a gente está tentando desenvolver e o que que a gente está tentando transformar, e a gente promovendo alguns workshops, alguns comitês, um que foi citado aqui é da voz do cliente, e as pessoas passam a entender isso como um ecossistema, uma atmosfera que está todo mundo engajado em construir uma experiência única para os nossos clientes, as coisas começam a evoluir, as coisas começam a fluir. E com a gente foi assim, né? No início a gente teve que ajustar algumas questões com relação ao escopo, com o passar do tempo a gente viu a necessidade de implementar alguns comitês de atendimento, alguns comitês de voz do cliente, tivemos que desenvolver alguns projetos, mas sem dúvida nenhuma a tecnologia ela está aí para nos ajudar, né? Hoje a gente tem um atendimento muito democrático, a gente entende que realmente existem algumas preferências e a gente está lá pronto para atender o cliente, seja em qual for a preferência dele. É óbvio que a gente vai fazer sempre uma divulgação dos nossos canais principais, o nosso site, o nosso WhatsApp, telefone, mas a gente entende que existem preferências, né? E ao entender isso, a gente volta para aquele mesmo propósito que é de servir. A Unidas é uma empresa de serviços e o nosso propósito, o nosso marketing é um marketing de servir, né? Então, o nosso time está lá para resolver problemas, o nosso time está lá para promover um atendimento de alta qualidade, porque num ambiente onde estamos junto com outras mais de 20.000 locadoras espalhadas pelo país, o que vai nos diferenciar e o que vai tornar a gente uma força dentro do mercado é o atendimento. É a forma como a gente lida e a forma como a gente promove as experiências com o cliente. E esse, sem dúvida nenhuma, é o nosso triunfo aí que a gente aposta muito. Esse perfil de cliente contemporâneo, ele quer agilidade e ele quer conveniência, né? As pessoas não querem mais esperar na linha, as pessoas não querem mais ter que mandar um e-mail, eu quero só mandar um WhatsApp, quero resolver meu problema, né, Marcos? Você falou bastante sobre isso, né? E no setor de mobilidade, ainda mais, né? Às vezes a pessoa tem um problema durante uma viagem, uma situação de vulnerabilidade, enfim. Como que as empresas podem, de diferentes setores, como é que elas podem usar da tecnologia para garantir essa agilidade e essa conveniência para o cliente lá na ponta? Marcos, queria escutar um pouquinho da tua visão, assim, como que a tecnologia cumpre um papel de garantir essa conveniência e essa agilidade na ponta? Bacana. Bom, a gente trabalha com empresas de vários segmentos, vários tamanhos que resolvem problemas bem diferentes, tá? Então, nós temos Jus Brasil, por exemplo, todo mundo conhece lá pelos processos, né, que eles listam na internet. Nós temos Urb, que é um OTA. Nós temos Unidas, que trabalha com mobilidade. Consórcio Embracon, que são uma empresa de segmento financeiro, e vários outros segmentos, mas todas elas tentam resolver essa questão do consumidor contemporâneo aplicando duas coisas: tecnologia e processo. Muitas vezes elas percebem que elas já têm a tecnologia que elas precisam, mas elas não têm bons processos. Do outro lado, a gente pode perceber também processos que estão muito bem definidos, só que a tecnologia não acompanha. Então, uma coisa que eu gosto de trazer bastante, assim, ó, empresa que tem muito volume de atendimento, né? É difícil atender dentro de um SLA, que é o indicador que a companhia que a companhia ela acaba seguindo ali no seu dia a dia. Mas quando a gente tem um pouco da tecnologia aplicado para entender o histórico daquele atendimento, que a ferramenta de atendimento ela dá mecanismos para o operador conseguir obter
todo o ciclo de vida desse cliente, o operador ele consegue responder mais rápido de uma maneira natural. A gente não quer falar com robô, né? É A isso. gente quer falar com pessoas que estão preocupadas com a gente. Nós também somos uma empresa de serviço. E a nossa proximidade é estar perto dos times, ouvindo dos times, demandas que às vezes nós não somos especificamente contratados para isso, mas que a gente pode apoiar com base na nossa expertise. E olha para o lado da Unidas agora, que loca um carro para um cliente que vai 4.000 quilômetros longe da casa dele. Ele quer estar próximo também. E como que ele pode estar próximo da empresa nesse caso? Com um canal de atendimento que fala a língua dele, que responde para ele. Então, as empresas elas estão buscando soluções para resolver esse problema, só que essas soluções elas não ficam 100% com tecnologia. Precisa ter um alinhamento entre as áreas para que elas possam falar da maneira com que o cliente gostaria de ser ouvido. E para saber como o cliente quer ser ouvido, você tem que consumir aquele serviço. Às vezes a gente que trabalha no dia a dia, a gente não consome o nosso serviço. Então, trazer o cliente para a mesa, para a gente ouvir um pouco dele, não é tecnologia. Vocês concordam? É processo, é ter essa cultura, que eu acho que a Unidas explora muito bem. Na verdade, quando a gente fala de cultura de cliente, eu vou ser totalmente enviesado, porque é uma coisa que eu acredito muito, e ela se tornou um propósito para a gente, né? A gente explora isso em todos os sentidos, né? Explora no sentido de melhorar os processos, de conscientizar as nossas equipes que é importante ter uma empatia. Você começou a sua viagem agora, né? Tá com a sua família, chega no aeroporto, cheio de malas. Aí pode acontecer, são mais de 100.000 carros na nossa frota, e em algum momento o nosso carro apresentar um problema, uma falha mecânica, uma máquina, ela pode apresentar um problema. E a forma como a gente vai lidar com essa situação, acho que podemos embarcar toda a tecnologia possível para ajudar, e eu acho que é importante para mitigar o que é importante, do que é urgente, do que é muito urgente para resolver, mas tem uma situação que é a empatia. Quando eu entendo o seu problema, eu projeto a minha pessoa dentro do seu problema e eu consigo transmitir a minha preocupação genuína com o que está acontecendo com você naquele momento, eu acho que no mínimo a gente atua ali como um terapeuta ou no mínimo como um aliado do cliente para resolver aquela situação. Então acho que sim, a gente tem que empregar tecnologia, a gente tem que ter um CRM que vai ajudar, um sistema que vai ajudar a gente a conectar e entender qual o problema que a gente precisa responder imediatamente, com algumas horas e com alguns minutos. E outro, como o cliente está contestando uma conta, tem um valor lá que ele não ficou muito satisfeito, que ele gostaria que fosse revisto, isso pode ser visto com um pouco mais de tempo. É diferente de uma pessoa que o carro está na estrada. Então, distinguir isso e atuar de maneira diferente para problemas diferentes, eu acho que é fundamental. E ter uma empatia, eu acho que é uma coisa de gestão, né? O propósito aqui não era muito entrar no conceito de gestão, mas eu não consigo imaginar qualquer que seja o assunto sem que a gente comente, né, o papel fundamental que é a gente desenvolver, né, a nossa equipe, para que eles tenham essa empatia com os clientes. Além de agilidade, de conveniência, esse cliente moderno, ele também está muito atrás de personalização, né? Aquela comunicação em massa já não atinge mais as pessoas, né? O consumidor passou a exigir um tipo de comunicação. Você até falou, né, Antônio, na hiperpersonalização e até além, a individualização desse consumidor, né? Para a gente fechar, conta um pouquinho como que isso tem funcionado dentro da Unidas, como que os insights da área de atendimento têm feito essa operação de marketing fazer comunicações melhores, fazer ofertas melhores e personalizar essa comunicação para essa base de clientes. Isso é muito bom, né? Eu dividiria isso em 2 cenários dentro da companhia. Quando a gente fala de estratégias de marketing, né, as promoções que vão chegar para os nossos clientes, eu acredito que a gente tem feito um trabalho muito assertivo, diversificando as nossas campanhas, personalizando as ofertas de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Isso é fundamental, né? A gente vai ver um resultado aumentando no nosso ROI, né, das nossas campanhas. Eu acho que isso é muito importante para que você consiga ter uma dimensão de qual que é a eficiência de cada campanha que você tem feito. E eu entendo também que tem a parte do atendimento, né? A parte onde a gente consegue entregar para o cliente uma experiência, que é o que a gente está falando tanto dentro desse bate-papo nosso aqui, a experiência. Recentemente, né, a gente teve um trabalho ao final do ano passado, onde a gente fez um planejamento de um projeto de transformação digital da companhia.
E é importante mencionar que a gente é uma companhia formada de outras companhias. A gente fez algumas fusões e as fusões, elas são ricas em vários aspectos, mas elas também são desafiadoras na mesma intensidade. A gente consegue mesclar culturas, visões diferentes, a gente traz times que tiveram backgrounds diferentes e conseguem levar a empresa para um novo patamar. Por outro lado, a gente tem muitos sistemas dentro da companhia, né? São muitos sistemas legados, SAP, a gente tem outras ferramentas dentro da companhia, diferentes CRMs. Então, a gente entendeu que para que a gente pudesse chegar num patamar novo de hiperpersonalização, a gente precisava construir um projeto de transformação digital, que a gente chamou de Projeto Íris, onde a gente tivesse um único sistema, ou o mínimo de sistemas possíveis, e que eles estivessem todos integrados entre si, para que a gente tivesse um mapeamento completo do nosso cliente. Então, a gente já está num processo de execução desse projeto. É um projeto que a gente vai entregar no começo do próximo ano e que vai abrir para a gente a possibilidade da gente criar essa hiperpersonalização e também estar preparado para o uso de tecnologias de inteligência artificial. Então, a gente está em vias do lançamento desse projeto, estamos muito animados com essa transformação que está acontecendo. É um projeto milionário. A gente construiu um plano de negócios muito consistente, muito robusto, envolve todos os departamentos da companhia, área financeira, RH, marketing, atendimento, operações, todo o administrativo. A empresa está super empenhada nesse momento e é muito importante que a gente tenha essa consciência tecnológica da empresa, né? Quais são os sistemas, como que a gente está preparado, se a gente está usando as tecnologias de ponta. Então, a gente vai ter um CRM, que é um CRM de primeira linha de mercado, mas independente da tecnologia, ou independente da empresa e do parceiro que a comunidade vem escolher, é importante que seja um sistema que ele seja conectado e que tenha esse mapeamento completo da jornada do cliente, de todas as etapas que esse cliente percorreu em diferentes BUs dentro da empresa. Boa, a tecnologia adequada para esse momento acaba garantindo depois uma experiência robusta e satisfatória para o consumidor, né? Antônio, Marcos, obrigado pela participação de vocês. Foi uma honra conversar com vocês aqui no CMO Summit. E para você que está acompanhando aí de casa, não saia daí que a programação do CMO Summit volta já já. Até mais!